Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos de volta à segunda parte da mesa redonda com os irmãos missionários. A primeira parte, como devem se lembrar, foi muito rica e a segunda parte tem ainda mais coisas boas. Tem mesmo. Como vocês bem sabem, não há fim para o que o Senhor está fazendo por sua noiva em todo o mundo por meio desta mensagem. E nós gostamos de ouvir muito sobre isso durante esses episódios da Mesa Redonda, não é, irmão Will? Oh, sim, gostamos muito. E realmente gostei de ouvir o irmão Richard e o irmão Jonathan recapitulando o que fazem em seus países e a variedade entre cada um dos países e como eles lidam com cada situação. É fantástico. E gosto bastante desse formato, porque ele dá mesmo a oportunidade de nos aprofundarmos e passarmos mais tempo do que normalmente passaríamos em nossas curtas histórias que compartilhamos todas as semanas. Então, com isso, vamos continuar de onde paramos e passar para a África Ocidental, onde temos o irmão Michael Harris aqui conosco hoje. Muita coisa está acontecendo em seus países e alguns desenvolvimentos muito empolgantes. Com certeza, irmão William. É bom estar aqui com todos e ouvir como os outros irmãos trabalham e como isso afeta diversas partes do mundo. Nos últimos meses, tem sido fantástico ver o que o Senhor tem feito na África Ocidental. No momento, temos mais de 25 mil tablets Ágapo circulando nesta parte do mundo. Incrível. Além disso, enviamos mais de 100 mil novos livros de mensagens para a África Ocidental, para acompanhar as dezenas de milhares de livros de mensagens que já estão lá. Então, o que é especialmente empolgante neste trabalho agora é trabalhar com países que, em sua maioria, estão recebendo os tablets pela primeira vez. Países como Senegal, Libéria, Guiné, Benin, Burkina Faso e Serra Leoa estão todos prontos para receber os tablets pela primeira vez. Uau! Não sei você, mas realmente mexe com a gente quando se ouve sobre as pessoas que estão tendo acesso ao tablet Ágapo pela primeira vez e o que isso significa. Isso simplesmente mexe com a gente. Com certeza. Enquanto alguns países são novos ou acabaram de receber seus tablets, países como a Nigéria receberam o maior número de tablets, 10 mil. O irmão Andrew Alassa e sua equipe estão trabalhando agora para distribuir a última remessa de 2.500. Também criamos o programa Embaixador para ajudar a dar suporte aos tablets que já estão em uso. Para quem não sabe, o programa Embaixador consiste em dividir a Nigéria em regiões. Dentro dessas regiões, designamos irmãos, em sua maioria com formação em tecnologia da informação, mas isso não é obrigatório, mas que conseguem ajudar a resolver problemas de informática em sua região. O que pode ser atualizar os tablets e talvez carregá-los, pode ser apenas estar presente como ponto de contato, o que libera o irmão Andrew Alessa para distribuir, planejar novas distribuições, conquistar novos territórios, realizar eventos da hora de meditação no escritório. Não que ele não esteja envolvido, mas isso permite que ele ainda saia e tenha um pouco mais de liberdade. Isso é ótimo. Sim, nós gostamos muito disso. Temos isso em algumas das nossas províncias também, e algumas províncias se saem melhor do que outras, mas é realmente uma ajuda para os crentes locais, especialmente para muitos deles que não são muito experientes em tecnologia, sabe? Eles podem não ter entendido como atualizar seus tablets, como se conectar a um hospedeiro para fazer o ponto a ponto. E com um território tão vasto e um número tão grande de tablets e diversas coisas acontecendo, como você disse, a Young Foundations e os novos pontos de distribuição, talvez você não consiga voltar lá para sua viagem de acompanhamento até os próximos meses ou ano, mas essas pessoas no local realmente fizeram a diferença ao manter esses tablets atualizados e manter os crentes alimentados. Achamos que foi muito bem sucedido no suporte e, à medida que fomos implementando, vimos, como eu disse, possibilitando ao irmão Andrew iniciar novas distribuições conforme ele sai. Bom, isso me lembra do que o irmão José disse quando começamos as distribuições de tablets e de como todos nós desempenhamos um papel na divulgação da palavra uns aos outros.
Seja você quem patrocina um tablet, ora pela obra, embala o tablet, distribui o tablet ou ajuda a usar o ponto a ponto para atualizar os tablets. Tudo isso faz parte da grande máquina de Deus. Sim, isso mesmo. Amém. Amém. Irmão Michael, poderia nos contar um pouco mais sobre alguns dos outros países em que você está trabalhando? Claro, vamos pular para o oeste, para Gana, e para o irmão Samuel Von Tumi e o irmão Nene e sua equipe. Eles acabaram de concluir a entrega de 4.000 tablets para a região norte, o que eleva o total para 8.000. E tudo isso aconteceu durante um período de agitação civil naquela região, onde eles enfrentaram muitos obstáculos. Na verdade, os irmãos locais perguntaram se poderiam ir buscá-los, e eles aconselharam os irmãos e a equipe a não entrarem na região porque os combates e as ameaças eram muito violentas. Então esse é apenas um exemplo de alguns dos obstáculos que os irmãos têm de enfrentar. Isso me lembra a história que lhes contei antes sobre Myanmar. Os irmãos lá enfrentam a mesma coisa porque há uma guerra civil acontecendo lá, limpeza étnica, já que o país está sob uma espécie de junta militar, um regime ditatorial. E os irmãos perdem o acesso à internet o tempo todo e têm que trabalhar no meio da noite e coisas assim, porque há realmente combates na própria cidade de onde eles são. Então, é uma lição de humildade ver que esses irmãos têm o fardo e o amor pela mensagem e ainda assim trabalham em meio a todas essas condições adversas. É incrível. Com certeza. E temos situações muito semelhantes em alguns dos nossos países também. Sei que no leste da República Democrática do Congo há constantes distúrbios, combates, guerras e muitas outras coisas acontecendo. E também na zona inglesa de Camarões. Há muitos anos que há guerra lá. E é incrível porque tínhamos tablets no país prontos para a zona inglesa, mas era demasiado perigoso ir com toda essa guerra, os combates e as pessoas sendo mortas. E tivemos de esperar até que o momento fosse oportuno e as coisas acalmassem um pouco. Então, aproveitamos a oportunidade que se abriu e rapidamente fomos distribuir naquela região e depois voltamos. E o mesmo aconteceu com as viagens de acompanhamento e as viagens de volta àquela região. Esperamos até que houvesse uma paz temporária, se assim se pode dizer, e então entramos lá despercebidamente, fizemos as distribuições, as viagens de acompanhamento e voltamos. E amém. Sempre há uma maneira, e acho que os irmãos de lá podem realmente identificar isso. Sempre há obstáculos surgindo para os irmãos, mas o Senhor sempre provê uma resposta para isso. Seja um mecânico na beira da estrada, o carro quebra, a pessoa certa ali. Há tantos exemplos que podemos citar. Poderíamos dedicar um podcast inteiro para contar testemunhos de como Deus abre caminho para que a palavra chegue ao seu povo. Não importa o caso. Com certeza. Repetidamente. Amém. Ele sempre faz isso. O país do Benin e o irmão Thomas Souza também estão na sua primeira distribuição. Eles têm 3.500 tablets no país. Estão trabalhando nos últimos 1.000 tablets neste momento. E então, a Gné também acabou de concluir a sua primeira distribuição nas últimas semanas, chegando até as selvas no leste do país para atender às necessidades da noiva lá. E então, na Serra Leoa, o irmão Musa, que concluiu sua primeira distribuição de tablets, e com seu foco no ministério em prisão, ele tem trabalhado com a administração prisional do país para criar bibliotecas da mensagem, para criar bibliotecas de empréstimo dentro dos pátios das prisões, para ajudar a transformar as vidas que muitos esqueceram. Em Burkina Faso, o irmão Cyprian e sua equipe acabaram de receber 1.200 tablets, e atualmente estamos trabalhando com o irmão Steve e sua equipe na Costa do Marfim para enviar um carregamento de livros para lá. Assim, quando eles começarem a distribuição, terão livros complementares para atender às necessidades das pessoas. E só para terem uma ideia dos desafios que eles vão enfrentar, estamos falando de distribuir para diversas partes do país, e eles dizem que só podem ir a certas partes do país sob escolta do governo e apenas em certas épocas do ano. Uau! Você está absolutamente certo, irmão Michael. Você e eu trabalhamos juntos nisso e tínhamos um container de tablets Agapo que estava sendo enviado de Jeffersonville e o container não estava cheio. Então nos reunimos e conversei com você para ver se tinha alguma necessidade para seus países, que ficam próximos à Costa do Marfim.
e conseguimos encher o resto do container com livros da mensagem e outras coisas que seus países precisam. É sempre vantajoso fazer isso porque, quando pagamos para enviar esses containers para o exterior, há um valor de frete que pagamos e quer enviemos um container vazio ou cheio até a borda, o preço é o mesmo. Portanto, faz todo o sentido tentar encher esses containers o máximo possível antes de enviá-los. Esse é um carregamento, meus irmãos. Só de ouvir o que está acontecendo e como o Senhor está assegurando que a palavra chegue às pessoas. Mesmo em ambientes hostis, onde eles precisam de escolta do governo. Não posso deixar de pensar que eles já têm legiões nisso, cuidando para que essa palavra chegue até eles. E outra coisa que estou entendendo é que, com os diversos países e as várias necessidades, não existe uma solução única para o que é necessário, sabe? É verdade. As prisões não permitem aparelhos eletrônicos. Você precisa ter esses livros lá. Então, há uma utilidade para os livros. E os novos convertidos precisam desses livros. Existem cartões SD, tablets, e é muito bom ver como o Senhor proveu cada ferramenta para cada pequena área e qualquer necessidade que exista. Muito obrigado, irmão Michael, por compartilhar isso. E irmão Steve, enquanto está aqui, é o momento perfeito para nos contar sobre todo o trabalho que você faz com os países da África Central. Irmãos, é ótimo estar aqui ouvindo todos os outros irmãos missionários falarem, sabe? Isso me lembra Testemunho no Mar, em que os discípulos estão no barco ouvindo uns aos outros contarem seus testemunhos e suas histórias. E o irmão Brana fala sobre como os discípulos ficam como que, eles só querem pular e contar sua parte, mas precisam esperar sua vez. É maravilhoso. E é exatamente assim que me sinto agora. Fiquei muito encorajado com tudo o que ouvi até agora. E é como se eu estivesse pulando da minha cadeira e esperando para falar um pouco. Bom, agora é a sua vez. Mal posso esperar para ouvir o que você tem a dizer. Bom, é ótimo estar aqui, como eu disse. E sabe, posso dizer com toda a sinceridade, acho que nunca estive tão ocupado na vida como estou agora. E para ser sincero, estou gostando demais disso. Sabe, é uma honra fazer parte dessa grande obra. E é uma honra prestar um serviço ao Senhor e à sua noiva. Estou muito feliz por estar aqui. É verdade, meu irmão. Parece ser o sentimento geral por aqui. É verdade, com certeza. Isso é verdade. Mas só para dar um pouco de contexto. Como responsável missionário da missão, nossa principal função é trabalhar em estreita colaboração com os representantes da Gravações, a Voz de Deus, os bibliotecários e os irmãos missionários em cada país que supervisionamos para descobrir quais são suas necessidades, como podemos ajudá-los e, o mais importante, como podemos levar esta mensagem às mãos dos crentes naquele país. Amém. O que vimos de país para país é que cada país tem suas próprias necessidades. Nem todos são iguais, nem todos têm as mesmas necessidades. E não existe uma maneira padronizada de obter esses materiais e levá-los aos irmãos e irmãs. Cada país tem seu próprio conjunto de regras, regulamentos e diretrizes. Portanto, trabalhamos em estreita colaboração com os representantes para descobrir a melhor maneira de atender a essas necessidades e levar a mensagem às mãos das pessoas. Irmão Steve, acabei de ouvi-lo dizer que trabalha em estreita colaboração com o irmão Michael para ajudá-lo a levar os livros para os países dele. Estou curioso para saber qual é a situação dos livros nos países com os quais você lida. Essa é uma ótima pergunta. Embora a tecnologia esteja cada vez melhor e mais avançada em muitos países, especialmente na África, ainda há com certeza uma necessidade de livros. No entanto, a demanda por livros não é mais a mesma de muitos anos atrás, mas ainda enviamos livros para o exterior. Apenas como exemplo, no ano passado, em 2024, enviamos mais de 49 mil livros para a Costa do Marfim, Camarões e Angola. E este ano, vamos superar esses números por uma larga margem. Na verdade, temos um container cheio de livros da mensagem a caminho da República Democrática do Congo e temos um segundo container que ainda está aqui na Voz de Deus, mas será enviado em breve também para a República Democrática do Congo.
Dentro desses 2 contêineres, há mais de 225 mil livros de sermões e também livros encadernados. Há também mais de 111 mil folhetos e mais de 131 mil revistas Cub Corner. Oh, uau! E o que é único sobre esses 2 contêineres é a maneira como eles surgiram. Alguns dos irmãos mencionaram anteriormente como o Senhor coloca um fardo no coração das pessoas para fazer coisas, fazer algo pela obra, ou fazer obra missionária, ou fazer isso ou aquilo. Esses 2 contêineres são um excelente exemplo disso. Então, 2 irmãos, sem sequer se conhecerem, é o que eu entendo, cada um tinha um fardo no coração. Eles queriam pagar os custos de envio e também os custos alfandegários de um container de livros para enviar para o seu país no exterior. Assim, através do irmão Mali, nosso representante da Gravações A Voz de Deus da República Democrática do Congo, conseguimos nos comunicar e fazer acordos com eles. E agora temos centenas de milhares de livros, folhetos e revistas a caminho da República Democrática do Congo. Que momento de alegria será esse? E quando esses materiais chegarem lá, eles não ficarão simplesmente parados no depósito. Faremos o possível para que cheguem imediatamente às mãos dos irmãos e irmãs. Eles não têm utilidade alguma no depósito, então precisamos agilizar o processo e distribuí-los. Estamos super animados com isso. Bom, irmão Steve, tenho certeza de que posso dizer com confiança que na República Democrática do Congo você não terá nenhum problema em distribuir esse material para as pessoas. Há tantos crentes com vocação para o ministério e creio que também temos a maior população de crentes naquele país. Portanto, tenho certeza de que muitas aguiazinhas famintas ali vão devorar esse alimento com certeza. Isso é totalmente verdade. Outra coisa boa sobre os irmãos missionários aqui na Voz de Deus é que também trabalhamos em colaboração uns com os outros. Quando se trata de fazer coisas para nossos países, compartilhamos ideias uns com os outros, falamos sobre as melhores práticas, o que funcionou bem, o que não funcionou bem. Se tivermos algum problema e sabemos que outros irmãos já passaram por isso, os irmãos missionários, vamos usá-los como recursos. E, na verdade, isso tornou o trabalho muito melhor para todos, ao podermos usar uns aos outros como recursos. E isso tem sido muito útil. Um bom exemplo disso seria o irmão David Wirtz, o missionário responsável que supervisiona a América do Sul. Em seu escritório no Brasil, ele tem um estoque muito bom de livros em português. E um dos países que supervisiono na África é Angola, e nós precisávamos de livros em português, então o irmão David, ele e eu trabalhamos juntos, e conseguimos fazer um acordo para que um pallet fosse enviado do escritório do Brasil a um preço muito bom para o nosso escritório em Angola. E agora temos mais de 18 mil livros da mensagem em português e revistas Cub Corner a caminho de Angola. Maravilhoso. Isso é fantástico. Sabe, ainda me faz sorrir quando penso nas pessoas que falam português na África. Há muitas delas. Sim, é verdade, muitas. Irmão Steve, vejo aqui nas notas, curiosidades. E tenho que sorrir porque uma coisa com que sempre posso contar nos seus relatos missionários são as curiosidades. Então, o que você tem para nós hoje? É verdade. Elas sempre me fazem sorrir e tenho certeza de que fazem o mesmo com vocês. E acredito que também seja uma bênção para os irmãos e irmãs. Mas uma coisa que achamos muito encorajadora é que, enquanto estávamos ouvindo a série As 7 Eras da Igreja no Tabernáculo Brana e Os 7 Selos, e todas as séries que temos ouvido recentemente, sabemos que a noiva de Cristo em todo o mundo também tem acompanhado, e tem sido absolutamente incrível. Mas uma coisa que notamos, o irmão Mali nos deu um relato da República Democrática do Congo, é que o número de pessoas que vieram ao escritório para pegar os livros das eras da igreja e os livros dos selos disparou durante esse período. Uau! Isso é maravilhoso. As pessoas queriam ter seu próprio livro ali na frente delas para acompanhar e fazer parte desse estudo e dessa série. Não tenho os números exatos aqui comigo, mas foi algo como 50 vezes mais do que eles normalmente distribuíam no escritório. As pessoas estavam chegando de todos os lados. Uau! Onde estiver o cadáver, as águias se reúnem. Sim,
E elas estavam se reunindo com certeza, e isso é ótimo. Isso me faz sorrir só de pensar nisso. Então, mesmo que ainda haja demanda por livros, como eu disse antes, a demanda diminuiu um pouco. E isso se deve principalmente à tecnologia. Uma coisa que percebemos é que cada vez mais pessoas têm celulares, smartphones e dispositivos com acesso, e podem acessar a mesa, podem acessar nossa página da web e têm acesso aos nossos aplicativos. E uma coisa que é realmente empolgante em nosso escritório da República Democrática do Congo, em Kinshasa, é que eles têm se concentrado nos visitantes que vêm ao escritório, informando-os que podem baixar o aplicativo A Mesa, o aplicativo Lifeline, e ter tudo isso em seus dispositivos. E eles até têm códigos QR configurados onde as pessoas podem entrar. Basta escanear e já está pronto para baixar. E em poucos meses fazendo isso, eles tiveram bem mais de 1.000 pessoas que vieram e baixaram os aplicativos. E essas pessoas agora têm em seus celulares todos os sermões que querem, tudo o que precisam. Isso é muito bom. Tem sido absolutamente incrível. Louvado seja o Senhor. E um pequeno testemunho semelhante no Congo Brazzaville, que é um país diferente. Recebi recentemente um relato missionário do irmão Devin, que nos contou que ele e um total de 13 irmãos e irmãs lançaram uma campanha em sua cidade, chamada Operação Instalar a Mesa. Só pelo título, acho que vocês já têm uma boa ideia do que se trata a pequena campanha deles. E o que eles estão fazendo é, na cidade de Brazzaville, eles têm ido a locais estratégicos, lugares onde há muitos cruzamentos, muitas pessoas, mercados, pontos de ônibus, onde quer que haja uma grande quantidade de pessoas que passam por lá. E eles têm testemunhado, sabe, contando a eles sobre a mensagem, contando sobre Deus enviando um profeta e tornando isso conhecido ao povo. Mas o que eles também estão fazendo é, ali mesmo, ajudar qualquer pessoa interessada a baixar o aplicativo A Mesa e todos os diversos recursos disponíveis. Uau! E é realmente encorajador ver esses irmãos e irmãs se sentindo guiados e tomando a iniciativa de fazer isso. O desejo deles é o mesmo que o nosso, levar essa mensagem às mãos das pessoas. Isso é incrível. Isso é lindo. É sem dúvida encorajador ouvir o que eles estão fazendo. Sim, é lindo ouvir isso. E gosto muito como você colocou isso, irmão Steve, que eles simplesmente compartilham o mesmo fardo que os crentes ao redor do mundo têm, que é divulgar esta mensagem. E há 3 fins de semana eu testemunhei isso em primeira mão. Há um pequeno grupo que sai por aí fazendo trabalho missionário, sabe? Contando às pessoas sobre a mensagem e tocando as fitas para elas. E depois de um dos cultos, vi um irmão levar 2 senhores a um lugar. Era mais acima, eu acho, um lugar mais alto, onde eles podiam obter, sabe, mais sinal ou algo assim. Mas eu fui até lá e ele estava usando um aplicativo chamado Share It para compartilhar o aplicativo A Mesa com esses novos convertidos e em seguida ele teria que compartilhar com o próximo e o código QR e tudo mais. E foi engraçado. Quero dizer, engraçado não é a palavra certa, mas único. Você está aqui quase na selva, no meio do nada. Mas essas pessoas, seus smartphones, sabe, códigos QR e todos compartilhando o aplicativo A Mesa. Em outra ocasião, eles tinham apenas um cartão SD e tinham que dar para uma pessoa. Eles disseram, não se preocupe, vamos assegurar que todos recebam. E estavam compartilhando a mensagem via Bluetooth, sabe? Um arquivo de cada vez. E eu pensei, irmão, antes eu ouvia os irmãos falando sobre estar na sala de duplicação, onde você duplica as fitas cassete e como isso era tedioso. E lá estavam eles na selva duplicando uma fita para o outro. Eles têm sua cópia e dão a cópia para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E foi maravilhoso, foi uma visão incrível. A profecia se cumprindo ao nosso redor. E graças a Deus por essas ferramentas. Só saberemos quando cruzarmos além o quanto elas têm sido poderosas para divulgar esta mensagem. Amém. 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 Irmão Steve, tem mais alguma coisa a compartilhar sobre o trabalho que faz? Sabe, não seria justo fazer um relato missionário sem dedicar pelo menos 1 ou 2 minutos para falar sobre os tablets Agapo e a distribuição deles? É mesmo. Até agora, em 2025, neste ano, na África Central, distribuímos pouco menos de 5.500 tablets.
E no ano passado, em 2024, distribuímos quase 13 mil tablets nessa mesma região. Meu Deus. E se ampliarmos um pouco mais, desde que começamos a distribuir tablets na África Central, até agora já distribuímos cerca de 36 mil tablets Ágapo. E aqui está a parte que realmente me deixa animado. Quando se pensa na África, sabe, as estatísticas que usamos são de aproximadamente 4 a 5 pessoas por família, por domicílio. Então, se pegarmos esse número, quase 36 mil, e multiplicarmos pelo número de pessoas por domicílio, esses tablets chegaram às mãos de aproximadamente 175 mil irmãos e irmãs. É surpreendente. Quero dizer, são apenas os tablets. Quero dizer, nem estamos falando dos cartões SD e do aplicativo à mesa, dos programas de divulgação e dos livros, dos folhetos e de tudo o mais. Quero dizer, é um número incrível de pessoas que esses tablets alcançaram. Sim. E quando se pensa nos cartões SD e nos outros dispositivos, nas outras formas, como você disse, o número é ainda maior do que isso. Então, uau, isso é impressionante. Louvado seja o Senhor. Com tantos tablets em seus países, ainda há muito a ser feito ou vocês já concluíram tudo? Temos alguns países que já concluíram a distribuição dos tablets, mas isso não significa que o trabalho acabou por lá. Ainda há trabalho em andamento, incluindo reparos, atualizações dos tablets e, claro, temos novos registros chegando e pessoas que não puderam participar das distribuições anteriores que fizemos por qualquer motivo. Então, tivemos a chance de atingir todos os pontos de distribuição em alguns países, acho que 3 países agora, na África Central, mas o trabalho ainda não está concluído. E ainda há muito trabalho a ser feito. E continuamos avançando nessa grande obra. Obrigado, irmão Steve. Bom, antes de encerrarmos, nossos ouvintes com certeza gostariam de saber o que faz com que esses países que você mencionou, como o Benin, que estão recebendo os tablets pela primeira vez agora, tenham demorado tanto para recebê-los em comparação com outros países que os receberam há alguns anos ou mais cedo? Essa é uma ótima pergunta, irmão Steven. Temos situações que surgem nos países que retardam o processo de entrega dos tablets. A Costa do Marfim seria um ótimo exemplo. Passamos vários anos nesse país sem ter um representante. E estávamos orando sobre isso e procurando um representante. E, você sabe, o Senhor proveu um. E teria sido muito, muito difícil para nós enviarmos tablets e tentar sequer considerar fazer distribuições sem um representante no país. Simplesmente não sei se teria sido possível. Com certeza. Mas agora o Senhor proveu um representante no país e assim que isso aconteceu, pudemos seguir em frente. E não apenas enviar tablets, mas também fazer os preparativos para, em breve, iniciar nossa primeira distribuição de tablets na Costa do Marfim. E também temos alguns outros exemplos de países que estão prestes a receber tablets pela primeira vez ou que os receberão em um futuro próximo. Ambos estão na mesma situação. São os países de Ruanda e Burundi. O que atrasou o envio de tablets para esses países foi o fato de que, até recentemente, não estávamos traduzindo para o idioma nacional deles. No caso de Ruanda, havia uma grande necessidade do idioma Kinyarwanda, e levamos um bom tempo para conseguir tradutores, montar a equipe de tradução e colocá-la no caminho certo. Não adiantaria nada enviar tablets para Ruanda se os enviássemos em idiomas que as pessoas não entendessem. Exatamente. Então, tivemos que assegurar que essa base fosse estabelecida, que era traduzir a mensagem para o idioma deles. E então podemos considerar enviar tablets para eles. E a mesma situação se aplica ao Burundi. Eles precisavam do idioma Kirundi para aquele país. Mais uma vez, o Senhor proveu recentemente alguns tradutores e eles estão fazendo um trabalho fantástico. Agora é apenas uma questão de tempo até que possamos avançar e começar a enviar tablets para esse país também. Uau! Louvado seja o Senhor. Gosto demais de ouvir isso. Sabe, cada uma dessas razões, eu estava pensando, que você mencionou sobre por que ainda não enviamos os tablets para esses países. São tarefas importantes, obstáculos importantes. E quero dizer, montar uma equipe para distribuições,
estabelecer um escritório ou representantes, ou montar equipes de tradução, isso não acontece da noite para o dia. Isso nos leva de volta ao que o irmão Jonathan mencionou antes sobre como o Senhor coloca um fardo no coração de alguém para fazer parte da obra. E é tão bom ver a grande máquina trabalhando em conjunto e ver essas coisas se encaixando e se unindo. Você está absolutamente certo, William. E essas razões. Leva tempo mesmo. Certo. Leva mais tempo do que gostaríamos, sabe? Certo. Mas sabemos que o tempo do Senhor é sempre perfeito. Isso mesmo. E o Senhor nunca tem pressa. E Ele está sempre na hora certa. Então, continuamos a ter fé e a confiar no Senhor. Estamos fazendo a obra do Senhor e sabemos que tudo contribuirá para o melhor. Sabe, o que você disse, que tudo é perfeito e na hora certa, me lembra, mesmo a questão que estávamos discutindo anteriormente sobre as tarifas. Como o Senhor está a quilômetros e quilômetros à frente do diabo em todas as coisas. Quando o Senhor levou a gravações a voz de Deus a fazer a transição para a produção dos tablets Ágapo na China e enviá-los diretamente para os países por alguns anos. Isso foi antes de todos os acontecimentos que estamos vendo com as guerras tarifárias entre os Estados Unidos e muitos países. E quem poderia imaginar? Mas o Senhor ajudou a contornar tudo isso, sabe? Isso mesmo. Antes mesmo de acontecer, é como: uau, Senhor, essa é a tua obra. E Ele, sem dúvida, cuida de você. Amém. Isso é tão verdadeiro, irmão Steven. E é tão bom ver como o Senhor está a tantos passos à frente de Satanás e do que ele tenta lançar e bloquear, sabe? E sabe como você estava dizendo, quem poderia imaginar as guerras comerciais e as possíveis tarifas, mas o Senhor já sabia com antecedência e já tinha um sistema em vigor para combater isso e para poder contornar e fazer com que isso não afetasse a obra de forma alguma. Bom, como este episódio está chegando ao fim, sei que foi um mais longo, mas algum de vocês, irmãos, gostaria de acrescentar ou compartilhar algo que esteja em seu coração? Eu tenho algo, irmão William, e para os irmãos, ouvindo todos nós falarmos e até mesmo analisando alguns números só para pensar, irmão Richard, irmão Jonathan, irmão Steve, eu mesmo, só para pensar no que calculei. Mais de 80 mil, cerca de 80 mil tablets foram recebidos por meio desta mensagem. Nada do que temos feito, mas são quase 400 mil crentes nas regiões que atendemos na Ásia e na África. E que bênção é só pensar nisso, e quero dizer obrigado a todos que estão ouvindo. Vocês são tão parte disso, tanto quanto nós. Talvez vocês não estejam planejando viagens de distribuição, montando contêineres, mas suas orações são igualmente importantes. E posso dizer a vocês que apenas trabalhando com esses irmãos e vendo aonde eles vão, o que fazem, o fardo que carregam, suas orações são tão importantes quanto qualquer outra coisa. Então só quero dizer isso. Isso mesmo. Bom, tendo mencionado esses números, irmão Michael, mais de 400 mil tablets distribuídos, só quero dar um zoom e compartilhar uma pequena história. Estávamos em Manicaland, que é a região montanhosa do leste do nosso país, e um irmão veio e disse: irmão, eu estava ouvindo uma fita antes de ir para o trabalho, ouvi parte dela e parei. E sua filha, ele mencionou o problema que ela tinha, um termo médico relacionado aos olhos. E era muito grave, sabe? Ela sofria muito com isso. E ela disse que a mãe e o pai estavam fora. Seus irmãos estavam fora. E ela simplesmente foi até o quarto e pegou o tablet, aquele tablet da família que tinham recebido. Ela simplesmente o abriu e a mensagem que estava aberta. Apenas apertou o botão play. E ali mesmo, o irmão Branham estava orando pelos enfermos. E imaginem, ele disse, você, senhora com o problema nos olhos. E essa menina simplesmente se agarrou a isso e o irmão Branham orou por ela. E quando os pais voltaram para casa, ela estava de pé e ativa, não mais de cama, doente. Louvado seja o Senhor. A casa estava arrumada e eles perguntaram, o que aconteceu com você? Ela disse, eu peguei o tablet. Não sei quem estava ouvindo essa mensagem, mas o pai ouviu parte dela e a deixou no lugar perfeito para que sua filhinha o pegasse e obtivesse a resposta à sua oração. Louvado seja o Senhor. E essa é apenas um dos mais de 400 mil tablets que a noiva tem. E isso porque alguém orou, alguém se sacrificou e patrocinou.
e não há palavras para descrever. Mas assim como o profeta disse, que Deus abençoe cada pequena parte da grande máquina de Deus que tem sido parte desta obra, com certeza. Sim, só queria dizer que tem sido uma honra e uma bênção estar com vocês, irmãos, e me dirigir a muitos amigos e irmãos que conheci ao longo dos anos. Eu venho do sul do Arizona, fui criado numa igreja que toca as fitas e conheço e tenho centenas de amigos e crentes no sul do Arizona, no Novo México e no sul dos Estados Unidos que têm uma mentalidade missionária e amam esta mensagem. Eles testemunham para todos, levam livros para todos, viajam por todo o mundo, e eu cresci ouvindo testemunhos. E tenho certeza de que vocês, irmãos, aqui se lembram deste testemunho, o do irmão na América Latina. Acho que foi no Peru ou em algum lugar assim. Ele estava tão desanimado que ia se matar e dirigiu um ônibus para o meio do deserto. Ele viu algo espalhado pelo deserto e era um livro da mensagem. Ou a irmã que foi ao banheiro externo, sabe? E alguém havia colocado um livro da mensagem lá para usar como papel higiênico. E é como se esses tipos de testemunhos fizessem você perceber. E eu sei que as pessoas têm esse amor pelo livro porque tem sido um testemunho de evangelismo maravilhoso. Mas eu tinha um testemunho que queria compartilhar, né, para encorajar vocês sobre algumas das novas tecnologias que temos. Eu estava dirigindo uma visita guiada aqui há algumas semanas, já tem cerca de um mês, e conheci uma irmã que é de Chennai, na Índia, onde sou responsável pelo escritório com o irmão Joel. E essa irmã estava ali com sua filha e genro, eu acho. E ela tinha lágrimas nos olhos. Ela estava muito feliz pela oportunidade de vir a gravações A Voz de Deus e ver de onde vem a mensagem e ter essa visita guiada. Ela foi criada em uma família hindu e ela e sua filha receberam a mensagem. Seu marido não era crente na mensagem, nem a família dele. E lá os cristãos e os hindus perseguem severamente os cristãos. E ela não podia adorar a Cristo abertamente, adorar e crer na mensagem. Ela não podia ouvir as fitas, não podia ler os livros porque seu marido a espancaria se descobrisse. Uau! Então, quando a mensagem foi lançada em seu idioma, na Índia, no tablet, no aplicativo A Mesa, e a família que estava aqui nos Estados Unidos comprou um celular para ela, porque eles podiam ter um celular e ela podia secretamente colocar a mensagem no aplicativo A Mesa, ouvir as mensagens e ler as mensagens depois de tantos anos. E ela tem que viver basicamente como uma crente secreta ou será espancada por isso. E havia lágrimas em seus olhos quando ela nos mostrou seu celular. Ela estava muito grata pelo aplicativo A Mesa. Foi maravilhoso. Uau! Maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Isso faz você se sentir muito humilde ao ver o que os outros crentes ao redor do mundo passam para ter acesso ao que temos ao toque de um dedo. E apesar de quão difíceis são as perseguições, a disponibilidade, o Senhor proveu um caminho. E é uma bênção fazer parte disso com cada um de vocês, irmãos. Obrigado, irmãos, por tudo o que fazem e pela sua parte. Vocês ajudam a fornecer as histórias aqui que podemos ler para o podcast. E isso é encorajador para a noiva ao redor do mundo. E é um privilégio estar com cada um de vocês. Bom, acho que este é um bom momento para encerrar. E muito obrigado por estarem conosco hoje, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Shalom. Bom, isso conclui nossa série de 2 partes sobre esta mesa redonda missionária. E sabemos que vocês foram abençoados. É maravilhoso ouvir o que o Senhor está fazendo por sua noiva em todo o mundo. E como sabem, a gravações A Voz de Deus está de férias. Então, se Deus quiser, não teremos um episódio. Nos vemos em algumas semanas. Mas até lá, continuem apertando o play. Mantenham-se encorajados na palavra. E que Deus os abençoe ricamente. Shalom. Shalom.